Olá amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal do professor Denis dos Santos. No vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito da primeira Constituição do Brasil, datada de 25 de março de 1824. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, me ajude a aumentar o número de seguidores. O canal no YouTube é o professor Denis dos Santos e no Instagram, professor Denis dos Santos. Também é o mesmo endereço, tá? Mesmo nome nas duas plataformas. Pessoal, primeira Constituição do Brasil. Antes, por que entender as constituições do Brasil? Porque é através delas que nós entendemos aquilo que temos direito, aquilo que temos acesso, né? Então, direitos e deveres. Não somente isso, mas as conquistas que foram feitas, realizadas até então. Então, isso é muito importante estar na consciência das pessoas para que elas entendam que quando uma lei é aprovada, isso pode mexer também no seu direito e, obviamente, também no seu dever. Então, é muito importante acompanharmos a história, entendermos a história e acompanharmos as modificações que são feitas nas constituições, no caso, na nossa vigente, a de 1988. Tá bom? Então, já pedi para você me seguir. Vamos então aqui no contexto da primeira Constituição brasileira e depois algumas características dela. 1824, dia 25 de março, então, Dom Pedro I vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. Só uma observação: a Constituição pode ser outorgada ou promulgada. Ela é outorgada quando um grupo ou, no caso, o imperador, ele acaba aqui impondo, né? Ele acaba determinando, né, como vai ser a Constituição. Então, quando isso ocorre, ela é outorgada. Quando que ela é promulgada? Ela é promulgada quando há uma Assembleia Constituinte, um grupo, né, de pessoas, né, de representantes que elaboram que trabalham essa Constituição. E aí, então, ela é promulgada. Por exemplo, a vigente, foi promulgada em 1988 por Ulisses Guimarães. Tá clara essa diferença? Outorgada ou promulgada. No caso da primeira, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil. Então veja vocês, o Brasil se torna independente em 7 de setembro de 1822. Em seguida, no ano seguinte, em 1823, cria-se um grupo de notáveis, né, de pessoas que vão compor essa Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Porém, Dom Pedro I entende que não é interessante que essa Assembleia Constituinte confeccione, elabore esta primeira Constituição. Então, o que ele vai fazer? Ele dissolve, ele desmancha, ele desmonta essa Assembleia Constituinte e ele mesmo vai convocar 10 juristas notáveis de sua confiança para que eles então elaborem essa primeira Constituição. E assim ele fez, dia 25 de março de 1824, ele então outorga a primeira Constituição do Brasil. E quais eram as suas principais características? Vejam que curioso. Lembrando que estamos em 1824, ali a segunda década, né, do século XIX. Algumas características. A primeira delas, que eu acho bem curiosa, que ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. E por quê? Veja, um sujeito que tivesse, por exemplo, menos que 150 alqueires de terra, plantado mandioca, por exemplo, de plantação de mandioca, ele não poderia participar do processo eleitoral, não poderia ir votar. Então, pasmem, foi isso mesmo. Então, é curioso como isso foi colocado, né, foi inserido na Constituição, na primeira Constituição. Né? Interessante notar também que somente os homens podiam votar, homens acima de 25 anos e que tivesse uma renda anual de aproximadamente aí 100 mil réis, que era o dinheiro da época, a moeda da época.
Uma outra curiosidade que traz essa Constituição. O Dom Pedro I, ele criou o quarto poder. Então havia o poder executivo, legislativo e judiciário. O Dom Pedro, então, vai exercer, ele vai ser o quarto poder. E isso está muito claro, porque, veja, ele, enquanto imperador, caso as coisas saíssem do trilho, não andassem do jeito que ele queria, fatalmente ele utilizaria desse quarto poder. Então, vejam que curioso, né? Poder aí, um poder apenas, só um poder era dele, mas esse poder ele sobrepunha os demais, né? Caso algo não saísse do jeito que ele quisesse. Outra característica importante é que havia, naquele momento da história, o padroado. O que era o padroado? O padroado era a junção, era o andar junto da igreja, no caso a igreja católica, com o Estado brasileiro. Não é? Então você tinha uma monarquia hereditária que tinha toda a máquina andava junto, né? Com a igreja católica. Né? Então veja, tínhamos um Estado brasileiro, né, que tinha sua religião oficial, no caso o catolicismo. Hoje nós temos um Estado, só para fazer uma consideração de diferença, hoje o Estado é laico, o Estado não pode ter religião oficial, né, na Constituição atual, vigente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu joinha, o seu like aqui e se inscrever nas minhas redes sociais. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas características e o contexto da segunda Constituição brasileira. Tá bom? Espero que você tenha gostado e fica aqui comigo, vem comigo que nós vamos postar vários conteúdos aqui importantes para o ensino médio, para quem vai prestar vestibular e conhecimentos em geral, como um todo. Ok? Grande abraço para você, se inscreva nas minhas redes, estamos juntos por aqui também.